Bom, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Lata Nova, Saúde e Longevidade. E hoje eu trouxe aqui um convidado muito especial, é o Dr. Eloy. Dr. Eloy, cirurgião, neurocirurgião, cirurgião de coluna. O cara opera cérebro, mano. Opera coluna. Ó, não é bobagem não, hein? Então, Eloy, fica aí para você dar um bom dia pro pessoal. Fale as suas credenciais para quem tá assistindo a gente aí. Bom dia a todos. Obrigado, Gustavo, pelo convite aqui. É um prazer estar com você e conversar sobre vários assuntos interessantes sobre coluna e ombro. Eu sou o Dr. Eloy Rusafo, eu sou professor doutor pela Universidade de São Paulo, pelo Departamento de Neurologia e Neurocirurgia. Fiz minha residência e minha formação pela Universidade de São Paulo, no Hospital das Clínicas. E hoje atuo no meu consultório e atuo em vários hospitais de São Paulo, como Albert Einstein, o Hospital do Coração, atuo também na Reddor. E é isso aí, vamos lá, vamos para um papo legal aí. Cara, assim, toda vez que a gente tá na frente de um neurocirurgião, a gente fica mais tenso, né? Porque a gente sabe que são cirurgias difíceis, é uma região muito delicada, né? As sequelas, elas são várias vezes muito permanentes, né? Então, muita gente tem medo de fazer cirurgia na coluna, né? Toda hora que fala assim, putz, cirurgia, não vou fazer nem a pau e tudo mais. A cirurgia na coluna, ela deixa as pessoas aleijadas? Olha, Gustavo, hoje em dia a gente tem vários recursos para impedir a lesão neurológica. Deixar a pessoa aleijada é lesar o nervo, lesar lá a medula da pessoa, né? Um dos recursos que a gente tem no intraoperatório de coluna é a monitorização neurofisiológica, que dá uma segurança muito grande na hora que a gente está manipulando os nervos ou fazendo qualquer descompressão na medula. Então, como evoluiu muito, a incidência de lesão neurológica é muito menor do que era antigamente. E tem outra coisa que também contribuiu muito para essa diminuição da incidência de lesões neurológicas, que são os exames de imagem. A ressonância magnética é muito mais precisa e as imagens intraoperatórias, elas têm feito a cirurgia de coluna muito mais segura. E no futuro, o que a gente vislumbra para o futuro? Que é a presença do robô com uma precisão muito grande e exames no intraoperatório junto com o robô vão de fato diminuir, assim, quase, não dá para dizer zerar a incidência de lesões neurológicas, mas vai diminuir bastante esse número. No É, ombro eu tenho. No ombro, quando a gente faz cirurgia, por exemplo, de prótese, tem já um. Não é um robô, mas a gente tem tanto o planejamento tridimensional que a gente faz antes, quanto um monitoramento, que na verdade é um, um monitoramento 3D, que a gente no intraoperatório vai fazer, a gente chama de GPS. E quando a gente está fazendo a prótese, na hora que a gente está posicionando o guia, os parafusos, ele vai dizendo para a gente no monitor, ele projeta a tomografia do paciente e vai dizendo para mim se eu estou me guiando certo pelo osso, se eu tô, ou se eu estou correndo algum risco de perfurar uma cortical do osso ou sair por um lugar que eu não quero. E isso dá muita precisão na realização da cirurgia, né? É disso que você está falando quando você fala monitorização? Quando a gente fala de monitorização, só para explicar, a gente normalmente nas cirurgias instrumentadas, que a gente usa parafuso e tudo mais, a gente coloca várias agulhas nos músculos do paciente e a gente coloca umas agulhas aqui na região do crânio. Então, um neurologista que está presente na sala, ele vai disparar um estímulo elétrico que sai daqui, que a gente chama de transcraniano, e vai ser captado na musculatura. Isso para avaliar a função medular. E para avaliar também se os parafusos estão localizados no local mais correto, quando você depois que você coloca o implante, a gente coloca uma estimulação elétrica em cima da cabeça do parafuso e esse parafuso conduz o estímulo elétrico e vê, de acordo com a amplitude do estímulo elétrico, com a amperagem que a gente coloca lá, se e com a voltagem, se ele está perto ou não de algum nervo ou alguma raiz. Então você tem um parâmetro do raio-x que você está fazendo dentro da sala cirúrgica, mais o parâmetro da estimulação do material cirúrgico, mais o parâmetro da condutibilidade do estímulo elétrico da região neural para o músculo.
E aí, às vezes, a gente começa, por exemplo, uma cirurgia quando um paciente tem uma compressão neural muito importante no nervo, com um estímulo, com uma onda de estímulo de contração muscular pequena. E depois que você faz a descompressão, por vezes, você até vê essa onda de estímulo elétrico Você vê o músculo se aumentar. recuperando Você porque vê o você tirou músculo a compressão do nervo. recuperando Isso é a fantástico. compressão. Isso É fantástico. Então serve para ver se você está cutucando o nervo onde não deve, e aí você não machuca o nervo. Certo? Exatamente. E serve também para mostrar para você que o resultado imediato daquele tratamento cirúrgico, né? Então Exato. você já sai de sala falando para a família, olha, deu muito certo, o nervo recuperou. Exatamente. Mas Legal. aí tem várias nuances, porque às vezes a gente tem compressões crônicas que impedem o nervo de se recuperar de uma maneira mais instantânea na hora do procedimento. Quanto tempo dura um nervo que está comprimido? Olha, a gente fala que quando a gente tem uma compressão neural até 3 meses, você tem uma recuperação melhor do que se você tiver uma compressão neural de 3 meses em diante. 6 meses em diante piora, e 1 ano em diante a gente considera que esse nervo está tendo um comprometimento funcional muito maior. Então, por exemplo, se eu tenho um indivíduo que tem uma hérnia de disco, ou tem uma compressão por uma estenose de canal ou um cisto facetário importante na coluna lombar, cervical, se esse indivíduo fica mais do que 6 meses, por vezes ele pode, inclusive, ficar com uma dor de origem neural. Então a gente tira o fator externo compressivo, no entanto, esse nervo pode ficar doente. Então a chance dele ter dor neuropática é maior. É por isso que às vezes chega aquele paciente no consultório e fala assim: ah, doutor, eu tô com dor já da hérnia de disco faz 3 meses, não melhorou nada. E aí você faz uma imagem e ainda tem a imagem lá. Você fala, ó, pela literatura médica, o seu caso é um caso cirúrgico, porque se você estender a compressão neural além de 3 meses, pode ser que você tenha uma dor neuropática no futuro, entendeu? Mas o que sente quem tem uma compressão do nervo na coluna? Então, isso é um detalhe muito importante, porque alguns fatores te fazem pensar que uma dor é neuropática. Um deles é se você tem formigamento, né? O formigamento também pode vir por uma contratura muscular que comprimiu o nervo. O outro é se você tem sensação de choque, a sensação de choque no território de um determinado nervo, indo até o braço ou até a perna. E o outro é se você tem uma alteração sensitiva que a gente chama de alodínia. Então você passa a mão na pele e essa pele, dor que não você toca sentir. um estímulo de toque causa uma sensação dolorosa. Mas isso é diferente da dor nas costas que a maior parte da população sente, não é isso? É diferente. Quantas pessoas têm dor nas costas? Então, as estatísticas estimam que pelo menos 30% das pessoas vão ter uma hérnia de disco durante o seu período de vida. 30% da população. É quase igual cabelo branco ou ficar careca. Exatamente. Né? Ficar careca. Quantos por cento da população fica careca? Alguém pesquisa aí, por favor. E isso se a gente falar de hérnia de disco. Se a gente falar de dor nas costas, praticamente 80%, 90% da população vai ter em algum momento da vida. 80. Isso é fato. Então, dor nas costas é tão comum quanto gripe. Exatamente. Certo? E a dor nas costas, que é essa com travamento, quando você vai se levantar, que você fica encurvado, que não consegue se movimentar, fica travado e que não irradia para as pernas, ela é uma dor normalmente que a gente chama mecânica, é isso? Assim, não dá para dizer que é só mecânica. Pode ser por contratura, pode ser por... É assim, de uma origem que não da compressão neural, né? De origem que não nervosa. Que não nervosa. E aí sobra... Exato. As articulaçõezinhas que tem na coluna. Articulação, músculo, osso, disco que envelhece e degenera. Aí outras coisas mais graves. Tumores, infecção, e são menos frequentes, mas por vezes isso pode acontecer. É por isso que se a pessoa teve uma dor nas costas, a gente fala assim, não negligencie. Vamos investigar, vamos atrás, vamos ver o que é. Primeiro faz o diagnóstico, depois decide o que fazer. Né? Exatamente. Agora, dessas pessoas que têm a hérnia de disco, você falou que 30% da população em algum momento da vida vão desenvolver uma hérnia de disco. Né? Exato. Eu tenho duas dúvidas. Na verdade, eu mais ou menos sei a resposta, né? Porque afinal eu sou ortopedista, mas queria ouvir de você um especialista, que é o seguinte.
Quantas dessas hérnias se curam espontaneamente? Ou deixam de ser um problema, né? Que seria a compressão ou uma quase compressão de nervo, né? E desses, quantos que, estatisticamente falando, necessitam de uma cirurgia, de uma intervenção, de remover a hérnia ou descomprimir o nervo? Vamos lá, isso é muito importante. 85 a 90% dos pacientes que têm hérnia de disco em algum momento vão curar sozinho. Tem um tratamento clínico. Curar sozinho, o que significa? É a história da doença, é a história natural da doença. Ah, vai curar com a fisioterapia? Vai curar com o remédio? Não, vai curar por causa da história natural da doença. Desde que a gente consiga manter ele sem dor nesse período até que se Exato. cure. Certo. Então, assim, o que a gente faz? A gente coloca esse paciente em fisioterapia, coloca medicação para o paciente melhorar, para a história da doença dar conta de resolver aquela hérnia. Isso é fato. Então, como é que a história da doença resolve essa parada? Essa é uma das coisas que o paciente muito me pergunta no consultório. Ah, doutor, eu tenho hérnia de disco. Não, peraí. Você fez um exame na vida, você não tem mais dor, você não repetiu esse exame, você sabe se você tem hérnia de disco? Você estava com hérnia naquele Você teve momento. uma hérnia naquele momento, agora você não tem mais hérnia, muito provavelmente. O que a gente tem que fazer? Tem que fazer um exame de ressonância para verificar se essa hérnia não foi reabsorvida, se seu corpo não foi lá e deu conta de tudo isso. Então, vou contar um pouco a historinha para vocês da hérnia. O disco ele é uma estrutura que é que nem uma cinta, assim, que contém um líquido dentro. Se essa cinta estoura, esse conteúdo líquido dentro, esse conteúdo gelatinoso, ele sai para fora dessa cinta. Quando ele sai para fora dessa Parece cinta... um babalu, né? Um babalu, exatamente. Se ele sai para fora dessa cinta, dentro dessa gelatininha do babalu, tem uma substância que chama fosfolipase A. Essa fosfolipase ela é imunogênica. Então ela vai ativar o sistema imune do indivíduo e vai recrutar um monte de célula de defesa e substância para tentar atacar aquela hérnia, para tentar dar conta dela. Então ela causa uma inflamação local. Causa uma inflamação local. Ah, por que dá anti-inflamatório? Exatamente porque é a inflamação que dá dor, né? Então não é só a compressão do nervo, é a inflamação. Então às vezes você pega aquelas imagens que tem compressão, mas não tem inflamação, às vezes o paciente está sem dor, tem um canal grande, não faz dor. E aí, essas células de defesa do corpo, elas vão tentar ir comer essa hérnia de disco. E essa hérnia de disco pode desidratar, ou que nem secar o líquido do babalu lá, entendeu? E aí a dor some ao longo do tempo. É por isso que não é toda hérnia que é cirúrgica. Que hérnia que é cirúrgico quando chega no consultório? Quando o paciente tem um déficit neurológico. Que é aquele líquido do babalu que extravasou, ou mesmo a borda do babalu comprimiu o nervo e apertou ele. Exatamente. Aí eu falo assim, doutor, mas eu tive dificuldade de mexer o pé, perdi o movimento, não operei e recuperei. Então agora eu vou te falar a estatística dessa parada aí. 65% dos pacientes, eles não recuperam quando não são submetidos a uma cirurgia de hérnia de disco. Só que 15 a 20% desses pacientes, apesar de ter tido déficit neurológico, evolui com uma melhora neurológica. Uhum. Então... Questão de quem vai querer pagar para ver. Né? Quem vai querer pagar para ver, exatamente. Tem uma compressão no nervo da coluna, parou o membro. A grande pergunta é, você vai pagar para ver? Você vai pagar para ver? Exatamente isso. É por isso que nós, como médicos, temos que usar um negócio que chama... Que história que contaram pra gente, ou que a gente estudou, tá? Pra gente estar dizendo que você deve fazer aquilo ou não. É a história da ciência, é a história da literatura, de quem já viu um monte. Isso é uma história de 100 pacientes que você atendeu, porque você fala, bom, desses 100, 20 vão recuperar a função neurológica. Sim. Mas outros 60, 70 não. Exatamente. E não é a história de a minha vizinha recuperou completamente, porque é um caso só, né? Exatamente. Esse pode ter dado a sorte de cair naqueles 20%. Exatamente. Né? Mas a estatística, ela não é intuitiva, né? Não. Por isso que é importante a gente saber, é por isso que a gente consulta um médico. A estatística não é intuitiva, então a gente tem que procurar quem tem experiência, quem já viu um monte. E mais do que isso também, quem já estudou um monte, quem já foi atrás disso aí, né? Então... Cara, a estatística, essa discussão de estatística no consultório, que a gente faz escolhas para os pacientes baseados na maior probabilidade de algo dar certo, né?
Sim. Então, várias vezes eu sou questionado de assim, mas doutor, se eu não fizer isso, pode dar certo? A resposta é sempre pode. Pode, se você tiver Exato. nessa porcentagem. Exato. Parece aquele programa do Silvio Santos, lembra? Que as pessoas tinham que ir para uma porta. Como é que chamava? Tinha algumas portas e a pessoa tinha que escolher, né? Ah, não, eu vou naquela ali, ou eu vou na. Aí você viu um monte de gente indo para Indo uma para uma, e duas indo para lá, né? Mais ou menos Exatamente. isso. Você quer ser aqueles dois que vão para lá ou você vai com a maioria das pessoas, né? Exatamente. Então não tem jeito. Então, essa é a história natural da hérnia. Essas foram Então, hérnia cura. Hérnia cura. E Hérnia cura e muitas vezes cura até sozinho. cura E às vezes o espontaneamente. paciente melhora do quadro clínico, independentemente do tratamento que a gente Desde que a gente coloca. consiga controlar a dor dele e deixar ele confortável. Exatamente. E Por que ele quê? não Porque ele tenha compressão neurológica inclusive ele motora, pode né? limitar a qualidade de vida durante longo período, né? E o mais importante que o indivíduo que teve uma hérnia de disco é saber que aquele momento da hérnia é o momento do envelhecimento do disco, é simplesmente um momento. Então aquela cinta rompeu e o babalu foi para fora. Pode ser que aquela cinta não tivesse rompido e o disco continuasse envelhecendo, secando. Ou a cinta rompeu e um pedaço daquele disco lá não foi para fora, mas aquele disco está envelhecendo. E quando ele envelhece, ele pode sobrecarregar. É que você, que é ortopedista, pode falar melhor que eu, é que nem uma articulação que você coloca carga nela. Se ela é uma articulação que começa a ficar muito envelhecida, ela não vai dar conta da carga. Essa é uma das causas de dor nas costas, né? Que é o Exatamente. envelhecimento das articulações na coluna. Eu costumo dizer para os pacientes que a coluna ela tem 3 pontos de apoio. Um ponto na frente, que é o corpo vertebral e o disco, E e dois tem dois atrás. atrás que são iguais dois joelhinhos. Só que em cada nível da coluna. Então, em cada nível da coluna, você tem dois joelhinhos. Você tem Exatamente. dois joelhinhos entre L2 e L3, dois joelhinhos entre L3 e L4 e assim por E um diante. nervo muito importante que vai dar um movimento de algum lugar saindo, ou a sensibilidade saindo por ali. Saindo do lado de cada joelhinho desse. Então, se o nervo está no meio dessa briga, desse joelho envelhecendo aí, e ele é comprimido, aí o paciente pode ter problemas sérios. Isso é uma outra causa de dor nas costas, né? É uma outra causa de dor nas costas. O envelhecimento das articulações, tanto as facetárias quanto a articulação do disco, né? Que é essa articulação da frente, anterior. Aí tem outras coisas, escorregamento das vértebras e etc. Isso é para o pessoal ver também que não é tudo na coluna que é hérnia de disco, né? Todo mundo fala de hérnia de disco, mas assim, não dá para ficar nessa onda, hérnia de disco, hérnia de disco, hérnia de disco, dor no ciático. Quantas pessoas têm hérnia de disco e não sentem qualquer sintoma? Então, tem um trabalho muito interessante sobre isso, que é do início do novo milênio aí, dos anos 2000, que mostra que esse valor ele altera de acordo com a idade do indivíduo. Então, no indivíduo mais velho, a incidência de problemas na coluna é muito maior, beira 40%, e no indivíduo mais novo, isso aí chega a 20%. Então, 20% dos indivíduos, por exemplo, na década entre 20 e 30 anos, tem algum sinal de envelhecimento na coluna e não tem sintomas. E quando a gente chega mais perto dos 80 anos, 40% dos indivíduos têm alguma coisa na coluna, alguma alteração degenerativa na ressonância, mas não tem sintomas. Então aí eu tenho duas perguntas para fazer sobre isso. A primeira, daí você vai responder, depois eu vou para a próxima. Então, sobre esse assunto, tem uma pergunta que é muito comum, assim, as pessoas perguntarem para tentar entender, na verdade, como que a coluna envelhece? O cabelo eu sei, ele fica branco, depois ele cai. A ruga, ela aparece, a visão, diminui a visão, a gente vai perdendo a acuidade visual. O músculo, a gente perde força muscular com o tempo, né? E a coluna, como que ela envelhece? Envelhecer é perder água, certo? Então, a grande teoria de envelhecimento da coluna é aquele envelhecimento que se inicia pelo disco. O disco é a estrutura articular que permite a mobilidade, certo? Então, quando ele perde água, quando o colágeno começa a se degenerar e ele começa a secar ali, ele começa a sobrecarregar a articulação atrás, sobrecarregar o corpo vertebral e ele gera um processo inflamatório. Esse processo inflamatório
ele ao longo do tempo, a gente sabe que na cascata do processo inflamatório você tem a dor, depois você tem a degeneração gordurosa, depois você tem a parte que é a formação de osso adicional, que é o tal do bico do papagaio, que é a ossificação. Então, a teoria principal é que o envelhecimento da coluna começa pelo disco e pela perda de água no disco. Gerando o processo inflamatório, a inflamação, que acaba gerando o envelhecimento. E isso resolve bebendo 3 litros de água por dia? Não resolve bebendo 3 litros de água. Isso tem Porque as pessoas fatores. carregam, né? Carregam. Um baita peso, aliás. Ajuda, é óbvio, as pessoas têm que se manter hidratada, tem que manter a frequência de exercício físico regular, de preferência até diário, com um dia na semana de descanso. No entanto, isso não vai impedir que haja um envelhecimento, ele pode retardar um pouco, mas o que a gente fala hoje é que os fatores genéticos são os que estão mais associados ao envelhecimento mais precoce da coluna vertebral. Então, tem algumas teorias, principalmente na coluna, de que 30% dos pacientes têm uma causas de envelhecimento precoce genético. E isso é uma herança poligênica, quer dizer, depende de vários genes, não depende de um só, senão a gente poderia fazer aconselhamento genético e tudo mais. Mas principalmente estudos relacionados a alterações genéticas no colágeno do tipo 9. Então, o colágeno do tipo 9 é o que mais tem alterações, dependente de vários genes, para falar de um envelhecimento precoce na coluna. Mas então, imagino que não adiante tomar por boca esse colágeno para... Isso é uma pergunta muito boa, né? A gente sabe que na ortopedia e em medicina, o colágeno ele funciona para a doença do joelho. Então você tem o colágeno normal e o UC2, que foi muito estudado para isso. E aí, como é que seria a influência do colágeno no joelho? Você pode até falar melhor que eu se quiser isso aí, né? Aí eu vou eu vou preparar a bola, você chuta o resto. Ele, em tese, chegaria nas placas de Peyer no intestino, que são placas imunogênicas do intestino, e modularia a atividade inflamatória do indivíduo, impedindo que o próprio organismo atacasse a articulação do joelho, que é uma articulação grande. Aí depois você continua nessa parte aí que eu... Não, é que as pessoas têm a ideia de que vai tomar um comprimido, uma cápsula de qualquer colágeno que seja, de todos os tipos que a gente conhece, e ele vai lá e vai grudar na articulação. Ou vai e refazer, né? Refazer. E tem vídeos mostrando, brilhando assim, ficando tudo novo, né? Isso não é verdade. Na verdade, vários dos medicamentos que a gente às vezes passa achando que está tendo uma ação... vou dar o colágeno porque ele vai diretamente agir lá no joelho e ajudar a refazer a cartilagem. A gente vê, na verdade, que muitas dessas substâncias acabam tendo um poder mais anti-inflamatório, como, por exemplo, nessa ação intestinal, do que propriamente de regeneração tecidual. E para coluna, os estudos mostram que não tem efeito nenhum, entendeu? Até em relação à terapia gênica, né, que seria a colocação de células-tronco no disco. Isso não tem evidência nenhuma de que funciona agora. E tem muitos colegas aí fazendo terapia gênica à torta direita e vendendo procedimento caro. Eu não sou a favor disso. Eu sou a favor de que haja uma evidência científica, primeiro robusta, para depois a gente começar a aplicar na população geral. Caso contrário, isso é um estudo científico que está rolando na... Senão a gente está fazendo teste em humanos, né? Senão a gente está fazendo teste em humanos, né? Então é exatamente isso. Como é a questão da polilaminina, que é algo que a gente, no trauma raquimedular, que a gente, de fato, não tem estudos fase 1 ainda. O estudo fase 1 foi aprovado só para utilização no HC e utilização na Santa Casa, e a gente não sabe nem a segurança da droga ainda, né? E baseado nisso, Gustavo, eu queria te perguntar assim, e para o ombro? O colágeno funciona ou não funciona? Eu não queria ouvir isso aí de você. Você estava falando que a coluna envelhece pelo disco, né? Desidratação do disco, né? O ombro, ele envelhece pelo manguito, pelos tendões do manguito rotador. Então, começa com tendinopatia. A tendinopatia nada mais é do que uma tentativa a tendinite, uma tentativa do corpo de cicatrizar um tendão que machucou. E conforme a gente vai envelhecendo, ele vai ficando mais fraco. Então, essa relação do esforço que você dá para aquele tendão versus a capacidade dele resistir àquela carga que você está dando, essa relação vai ficando menos favorável para o tendão e acaba machucando mais.
Então, a tendinopatia, a tendinite aguda, ou subaguda, é um processo de reparação tecidual. Só que com o tempo isso vai falhando. Então, esse processo inflamatório de recuperação dos tecidos, ele vai ficando menos capaz de regenerar, tanto quanto era quando a gente tinha 20, 30 anos, né? Então, é muito comum a gente ver pacientes com mais de 50 e 60 anos com rompimento dos tendões do ombro e várias vezes assintomático. Tá? Claro que tem regiões dos tendões do manguito rotador que são mais propícias a dar sintoma e tem outras que parece que fazem menos falta. Tá? Então tem pacientes às vezes com lesões grandes que não tem sensação nenhuma, dor nenhuma, não sente nada. E tem pacientes com lesões às vezes muito pequenininhas, muito sintomáticos, que não consegue levantar o braço, não consegue pegar um peso, não consegue fazer exercício, não consegue nadar, não consegue desempenhar suas atividades habituais. Agora, quando o paciente tem dor no ombro, a dor no ombro ela tem várias causas, bem como na coluna. Tem causa muscular, de contraturas musculares e desequilíbrios mecânicos mesmo, como se tivesse mais ou menos assim, você tem um carro que a roda não está balanceada. Então, ou não está bem alinhado. Então vai começar a gastar mais de um lado ou puxar o carro mais para um lado do que para o outro. No ombro é a mesma coisa. A gente tem movimentos que são para dentro, de rotação interna, e tem movimentos que são para fora, de rotação externa. Se essas forças não estão equilibradas, por desequilíbrio, só por isso já pode sobrecarregar a articulação e começar a ter dor. E qual é o músculo ou tendão do ombro que mais inflama e que mais rompe nesse processo aí, na maioria das pessoas? E depois eu queria que você falasse um pouco pra gente também em relação às pessoas em geral e em relação aos nadadores, tá? Porque eu sou nadador, quem me acompanha nas redes sociais sabe disso. E eu convivo com a galera lá do treino da natação que sempre tá reclamando de dor no ombro e tal. E aí eu fui ler que o problema do nadador é o overhead, é quando ele coloca o braço acima da cabeça, né? E eu queria que você falasse um pouco pra gente o que que um nadador deve fazer para primeiro, sabe, que eu acho muito isso também. O nadador ele não sabe o limite dele, entendeu? Então o treinador vai lá e vamos nadar 5 quilômetros hoje. Aí no outro dia o cara tá nadando 5 quilômetros de novo, só que ele não teve tempo de fazer academia, não teve tempo de... Funciona o fortalecimento? O tipo de acrômio do nadador faz diferença nessa lesão? E explica aí pra gente também o que que é esse negócio de acrômio aí, esse ombro do nadador aí. Eu quero entender isso aí. Tem muita coisa boa pra falar disso aí. Você nada quantas vezes por semana? Teve uma época que eu me lesionei, eu tava nadando 5 a 6 vezes por semana. E a gente tava nadando uma carga assim de 3,5 até 5,5 quilômetros. Que é uma carga muito forte. Perdi 10 centímetros de cintura, tava animado. E a galera animada do treino também. Todo mundo gosta de treinar. Só que aí, eu sou cirurgião, não tava conseguindo levantar o braço pra parafusar. Fazer cirurgia. E o problema, de fato, pra mim, era principalmente esse movimento de elevar o braço, entendeu? Que é a questão do overhead, que você pode falar aí pra gente. O ombro é a articulação do nosso corpo desenvolvida para desempenhar o maior arco de movimento. Então, é a articulação que leva a nossa mão para todos os planos do espaço. É uma dobradiça que leva a mão aqui para trás, que roda, que levanta, gira. Nenhuma outra articulação na engenharia assim, é tão eficiente nesse quesito. E o que fez essa articulação se diferenciar, isso é da nossa espécie, né? O fato da gente andar com 2 pés, né, e as mãos ficarem para fora, quer dizer, bípedes, né, fez com que a gente pudesse usar a mão para coisas mais sutis, delicadas, mais precisas. Isso ajudou a desenvolver a nossa espécie e diferenciar das outras, inclusive. Mas aí, para a articulação conseguir entregar isso com bastante movimento, muito do que é estabilizador estático, que é osso, ligamento, labrum, que é uma estrutura específica do ombro, teve que ser reduzida, porque acaba travando o movimento, e grande parte do movimento passou a ser dinâmico. Grande parte da estabilização, que é não deixar a articulação desmontar, passou a ser dinâmico, que são os tendões, músculos, e tendão do manguito rotador e o movimento da escápula. A escápula, que é esse osso que a gente tem aqui nas costas, conforme a gente vai levantando o braço, ela vai levantando junto,
numa proporção de 2:3, mais ou menos. Então, para cada 1 grau de movimento do ombro, a gente tem cerca de 2 do movimento escapular, no movimento de elevação do ombro, né? E isso faz com que o quanto precisaria fazer de movimento dentro do ombro, especificamente, é menor, porque a escápula está ajudando a levantar. Por isso que a articulação é só um rasinho assim do ombro, né? Não A é aquela glenoide, articulação a glenoide é bem rasinha, diferente do quadril, por exemplo. do acetábulo. Isso. E aí o que acontece assim, os desbalanços acontecem muito mais facilmente. Então as pessoas estão treinando e aí o pessoal fala assim, tô com dor no ombro, eu vou fazer exercício para manguito. Aí pega o elastiquinho e fica lá fazendo exercício para dentro e para fora, sem parar, né? Só que a hora que vai ver, a hora que o paciente passa no meu consultório, eu vou examinar, eu vou ver, ele tem uma contratura muscular no trapézio, nos romboides, e a escápula está presa, não está conseguindo se movimentar adequadamente. Por exemplo, essa é uma das causas de dor no ombro. Quando faz isso, a escápula está presa, todo o movimento fica dependente muito do manguito mesmo. E aí, cara, eles estão sobrecarregados, vai doer, vai lesionar, vai gerar tendinite. Então a dor, a base do iceberg, a ponta do iceberg é isso, é a dor com tendinite e com bursite, que é aquela coisa que você passa no médico, ele faz a ressonância, fala, ó, você tem tendinite e bursite, tem um acrômio curvo, então o seu problema é esse, vai tomar um anti-inflamatório e fazer fisioterapia. Mas o que está na base é um desbalanço biomecânico da articulação, incluindo a escápula, o antigo omoplata, porque os músculos de lá das costas estão contraturados. Isso é muito comum quando você aumenta a carga de treino. Porque aí você começa a compensar, não tem força suficiente, começa a ativar mais a musculatura, começa a ter dor porque desbalanceou ali. Então, às vezes, a gente faz esse diagnóstico, aí, claro, a avaliação do ombro, ela hoje em dia é armada com a ressonância. Não dá para avaliar ombro, quase não dá para avaliar ombro sem ressonância, salvo algumas exceções. Mas aí a gente manda para o fisioterapeuta e o fisioterapeuta libera esses músculos, solta essa musculatura contraturada e a dor desaparece, como mágica. Entendeu? E aí depois faz um fortalecimento para melhorar a estabilização desse sistema como um todo, né? Essa questão do acrômio, cara, ele é assim. Teve um cirurgião de ombro muito famoso, um dos que iniciaram os estudos de ombro no mundo, assim. É um cara muito importante, é o Nier. Isso é década de 60, 70. E ele descreveu, ele fazia radiografias do ombro e ele via que o acrômio, que é um ossinho que tem aqui em cima, aqui, que ele classificou em acrômio plano, curvo e ganchoso. Sim. Ganchoso era que é mais pontudinho para baixo. E ele percebeu uma correlação entre acrômio ganchoso e dor no ombro. Então, quando ele percebeu a correlação, e correlação não implica causalidade. Causalidade, exato. Então, estar junto não é um causar o outro. Não significa que um cause o outro, exato. Então, ele entendeu que os pacientes que tinham esse acrômio mais ganchoso passavam a ter dor no ombro e estavam mais propensos a ter rompimento de tendão. Portanto, se o cara tinha dor no ombro e tinha o acrômio assim, beleza, vamos raspar ele, deixar ele plano e o problema está resolvido. E ele raspou da galera? Não adiantou nada. Não adiantou nada. Não adiantou nada. E até hoje eu vou em centro cirúrgico, vejo lá às vezes o mapa cirúrgico cheio de cirurgias, aí eu vou ver descompressão subacromial, descompressão subacromial, mas cara, é um procedimento cirúrgico proscrito. A descompressão do acrômio, acromioplastia, para tratar dor no ombro, que não seja associado a outro procedimento, porque é diferente, eu vou reparar a lesão do manguito rotador e tô achando que esse acrômio dele pode estar contribuindo em alguma coisa, eu vou cortar ele para poder deixar ele plano. Isso é uma coisa. A outra coisa é, esse cara tem dor no ombro, eu vou indicar a cirurgia só para raspar o acrômio dele. Essa é uma cirurgia que não deve ser feita. E se o cara lá, Gustavo, ele tá com uma tendinite lá e ele tá com esse overtraining aí que eu peguei, né? O que ele deve fazer? Como é que... A sequência é avaliação e exame físico médico. Certo. Então, assim, paciente com dor no ombro que está treinando, aumentou o volume de treino, seja na academia, na natação. A gente fala dos esportes overhead, quer dizer, esportes com a mão, o braço para cima da cabeça ou da linha do ombro. A natação, tênis, beach tênis, natação, basquete, vôlei, porque é a situação na qual o ombro
está sendo mais exigido. Demandado, né? E é onde acabam aparecendo as maiores lesões. Porque o ombro, para trabalhar aqui assim, ó, embaixo, isso aqui não causa nada no ombro. É muito seguro. Né? Não costuma gerar uma lesão. Exceto aquela lesão que é degenerativa, que é igual tem na coluna o disco que desgasta, porque é a história natural da doença do envelhecimento. No ombro, os tendões do manguito podem se desgastar também. E aí não é por causa do esforço, é por causa da idade mesmo, né? Por causa do envelhecimento. Né? E essas pessoas que fazem, que têm dor no ombro e que aumentaram o volume de treino e estão tendo dificuldade de evoluir na performance, como você citou o seu caso na natação, a sequência é a sequência básica de tudo. É exame físico médico e anamnese, porque a gente precisa entender há quanto tempo está a dor, se ela é associada ao aumento da carga de treinos, qual é a idade desse paciente. É diferente um rapaz de 15, 18 anos e um outro de 40, 50 anos, porque a gente espera mais lesões teciduais e mais desequilíbrios, né? E sim a avaliação munida da ressonância para a gente ver se tem alguma lesão estrutural. Mas mesmo o paciente que tem uma lesão do tendão, do manguito, a gente manda para fisioterapia, para o fisioterapeuta, eu costumo falar assim, separar o joio do trigo. Porque o paciente às vezes tem a dor, apesar dele ter a lesão, a dor dele é causada pela descompensação muscular. E aí vários pacientes voltam a treinar depois. Eu tenho um caso, você vai gostar desse. Tem um paciente meu que é maratonista de águas, de mar aberto, né? Mar aberto. Isso. É o caso Nadador lá. de mar aberto, é isso aí. Então, e aí ele tava com uma dor no ombro, foi lá no consultório, pô, tô com uma dor no ombro e tal, e eu tenho uma prova daqui 2 meses e tal. Eu falei, você aumentou o volume de treino? Assim, porque são Tem que mais estar quilômetros e tal, tá bom. etc. Aí eu peguei e falei, cara, fizemos uma ressonância, ele tinha uma tendinopatia com uma fissurinha no tendão. E eu examinei ele, achei que tinha muitas contraturas musculares, tinha muita coisa descompensada ali. Aí eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, preciso que você pare 2 semanas o treino. Ele fez assim, não, nem a pau, não vou parar. Eu falei, cara, preciso que você pare, tome esse anti-inflamatório, vai fazer fisioterapia e volta aqui pra ver como você ficou. Aí ele não parou, continuou treinando, a dor piorou. Aí, enfim, depois de vários vai e vens, ele veio. E aí a gente fez esse plano. A gente deu tempo para o corpo dele cicatrizar a lesão tecidual que ele apresentava. A gente deu tempo do fisioterapeuta trabalhar e realmente soltar as contraturas que ele tinha e melhorar o balanceamento do ombro dele. E aí eu peguei e liberei ele para fazer perna. Aí eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, você pode voltar para a piscina? Ele, eba, tal. Eu falei, mas você só vai fazer perna. Ele, não, doutor, perna é chato demais. Não vou fazer. Eu falei, pranchinha, você pega a pranchinha e vai fazer perna. Putz, doutor, não acredito, tal, isso. Você vai fazer perna porque eu queria ele em contato com a água, né? Para manter um pouco da técnica mesmo. E continuou o trabalho de fisioterapia. E passou um mês de tratamento, eu falei, agora você pode voltar a nadar. Ele já estava sem dor, estava bem. E aí ele falou assim, doutor, eu achei que nesse mês eu ia perder, eu ia ficar pior nos tempos e tudo mais. Pelo contrário, ele melhorou muito. Porque a posição na água dele melhorou, ele estabilizou melhor o core, que a gente quer tocar nesse assunto aqui contigo. Ele estabilizou melhor a coluna, a posição dele na água, sobrecarregou menos o ombro dele. A posição de nado dele era uma posição que a gente não chegou a fazer aquele estudo, né, debaixo d'água, filmando e tudo mais, mas ele provavelmente tinha uma posição de nado que sobrecarregava o ombro dele. E aí, estabilizando tudo, melhorou o tempo, e ele parou de ter dor e ficou bem. Tá nadando bem, feliz da vida. Aliás, sobre o core, eu entendo a importância do fortalecimento muscular de estabilização de tronco para as dores nas costas, né? Mas não é só isso que causa dor nas costas, né? Quais são os vilões das dores nas costas? Não é só isso que causa dor nas costas. Assim, o principal causa de dor nas costas é contratura muscular. Isso é fato. Mesmo o cara que só faz academia, tudo, muitas vezes ele tem contraturas e essas contraturas por excesso de peso, às vezes se preocupa demais com o bodybuilding, né? E acaba fazendo essas contraturas e o cara trava, né? Até ontem uma seguidora no Instagram perguntou para mim, tem paciente com hérnia de disco e 15 anos, fale sobre isso, né? Hoje em dia a gente vê inclusive os adolescentes mais novos, aí, seus 14, 15 anos, tendo hérnia de disco porque estão frequentando a academia muito cedo. E não é adequado você
frequentar uma academia sem você ter a cartilagem toda, o desenvolvimento todo completo, né? Sem fechar a cartilagem de crescimento. Isso é Sim. fato. Isso a gente, É, para não ter um fechamento precoce das placas de crescimento e poder desenvolver adequadamente, sim. para não ter um fechamento precoce. Isso você sabe muito melhor que eu. E uma das coisas que tem acontecido com isso é uma incidência de hérnia de disco em pacientes mais novos, inclusive, né? Então esse é o grande vilão. Eu acho que Mas além das contraturas, quais são os hábitos? O que que as postural. pessoas podem mudar para evitar que a coluna envelheça e para evitar que tenha problema na coluna no futuro? Primeiro, postura. Postura no trabalho. Você, se você fica muito tempo sentado, longos períodos, com o computador numa parte mais baixa, ou sem apoio das mãos, ou sem apoio dos pés, sem encostar completamente a coluna no assento, O pessoal de casa aí já vai se você vai ajeitando, ter né? contratura, você vai ter contratura na coluna. E às vezes a própria ansiedade do indivíduo na hora do trabalho, de produtividade e tudo mais, faz ele ficar com essa posição para frente, assim, a posição arcada dos ombros para frente. Isso gera contratura no trapézio. A gente sabe que a posição da cervical, quanto mais para frente, isso está associado a um peso maior Da na cabeça. coluna, seu peso da cabeça aqui, que é compensado pela contração da musculatura posterior. Então o indivíduo acaba tendo muita contratura aqui na região cervical alta e no trapézio, né? Até tem trabalhos na medicina de alinhamento sagital que relacionam o fato do indivíduo ter a porção anterior da segunda vértebra cervical muito anteriorizada em relação à sétima, como um preditivo de má qualidade de vida. Isso nas deformidades cervical. Só corroborando esse fato da postura prejudicar e ser uma causadora de dores ao longo do tempo, né? Mas Outro além fator, disso, pode falar, desculpa. outro fator muito importante é o sono. O sono é fundamental para o indivíduo não ter dor. E o que tem acontecido muito hoje com essa rotina maluca de produtividade, etc., com os indivíduos, é uma insônia do meio da noite. Essa insônia do meio da noite, ela não é relacionada propriamente ao sono, ela é relacionada à vigília. São indivíduos que têm uma rotina muito ativa, tomam muito café, tomam muito estimulante, às vezes querem ficar acordados até mais tarde. No meio da madrugada tem um pico de cortisol, que não era um pico de cortisol que era para acontecer. Aí esse indivíduo vai e liga o cérebro dele no meio da noite, acorda e fica pensando em coisas do dia a dia. Isso, assim, tem acontecido muito hoje na sociedade. E isso aumenta o Isso risco das dores também. é um fator de dor. Vamos pensar o seguinte: o cortisol é o hormônio do estresse. Se você tem esse pico de cortisol no período noturno, você aumenta o grau de contratura muscular de vários músculos do corpo, da região cervical, da região lombar. Você não consegue completar o seu descanso do sono. Você não passa por todas as fases do sono. Fase não REM e fase REM. Então é um corpo que entra no dia despreparado para o dia que ele vai enfrentar, Não entendeu? descansou, né? Não descansou. E isso tem relação não só com dores, mas também com aumento de mortalidade, né? Com certeza, aumento de doença cardiovascular. Na É. verdade, o sono inadequado, ele aumenta muito a doença cardiovascular. Inclusive os roncos e a alteração da pressão intratorácica por apneia do sono são uma causa muito importante de aumento da pós-carga cardíaca e inclusive são geradores de hipertensão arterial. Não sei se a maioria das pessoas às vezes não sabem isso, mas isso é muito importante. Agora, além disso, para a coluna, diabetes, colesterol, cigarro, sedentarismo. Vamos lá. Falar de cada fator para a gente entender aí. Os dois maiores vilões da coluna externos, né? Externos, um é meio interno, mas os hábitos que causam é o diabetes. O diabetes ele acelera a degeneração do disco. Então, quando você coloca um açúcar dentro da proteína, ou glicosila aquela proteína, você acelera a degeneração do disco. Isso é um fator muito importante para a coluna. E o tabagismo. O tabagismo, tanto a nicotina quanto a diminuição do óxido nítrico, que é algo que o tabagismo causa,
ele também gera uma apoptose das células do disco lá e uma diminuição do colágeno no disco e acelera essa perda de estrutural do disco na coluna. E o cigarro também faz a dor da coluna ser mais difícil de tratar, não faz? Mais difícil de tratar. Paciente que fuma costuma ter dor por mais tempo, não é E isso? ele aumenta, acelera a ativação do sistema nervoso simpático. Então isso aumenta a contratura. Normalmente é um indivíduo mais estressado, que também não consegue descansar direito. E tem um fator, algo muito importante para a gente falar do cigarro também, que o indivíduo que vai operar da coluna não deve estar fumando. Especialmente os pacientes que vão ser submetidos a uma instrumentação da coluna, uma colocação de parafusos para tratar uma instabilidade na coluna. E aí eu te pergunto, na coluna, quando eu vou tratar uma espondilolistese, por exemplo, o meu intuito é tirar um movimento, uma articulação pequena, um disco que está se movimentando inadequadamente, tem um nervo no meio, eu quero tirar um movimento e tirar a compressão do nervo. E no ombro, qual é a influência, por exemplo, do indivíduo que vai colocar uma prótese? Que eu vou tentar manter o movimento, né? É diferente da coluna. Isso que eu queria que você falasse aí pra gente. Pro ombro, o tabagismo, ele tem o tabagismo, a dislipidemia, o diabetes, realmente atrapalham bastante a recuperação dos pacientes e também causam mais lesões. Lesões nos tendões do ombro, então aceleram o envelhecimento do ombro e no caso da gente fazer uma cirurgia, seja ela qual for, seja de reparo dos tendões ou mesmo de cirurgia de substituição da articulação, que é a prótese, os riscos são maiores, risco de infecção, risco de não cicatrização do tendão, risco de não estabilização da prótese, a gente fala osteointegração. A prótese que a gente usa hoje em dia, mais comum, a gente coloca ela no osso, prende ela no osso, que a gente fala que é com press fit. A gente basicamente coloca ela lá arrochando, apertando mesmo. E aí isso causa um estímulo na periferia, né, na região medular do osso, e que funciona como um reparo de fratura. Então o osso entende aquilo como uma fratura e vai reparando para cicatrizar a prótese nele. Então a gente fala que isso acontece a osteointegração. Integra. Mesma coisa da coluna. Isso. Então o tabagismo atrapalha diretamente a osteointegração. Então, por mais que você esteja pensando em movimento, para mim o que o tabagismo atrapalha na prótese é a fixação. Porque eu tenho que ter movimento entre os dois componentes, mas os dois componentes da prótese tem que estar bem preso no osso. Entendeu? E acho que é o mesmo que acontece com você na instrumentação da coluna, quando você põe parafuso e solta o parafuso, porque o tabagismo acaba também atrapalhando, é isso? A gente costuma dizer assim, que o cigarro é o pior vilão para a artrodese da coluna, exatamente porque ele gera a soltura dos parafusos e a não formação do osso entre as vértebras. Será que todo mundo sabe disso? As pessoas não... Olha, eu tenho vários pacientes tabagistas que chegam no consultório, eles se Fala, impressionam sério, quando eu falo isso, exatamente. Nossa, doutor, eu vou parar agora de fumar. Eu falo, pô, não bastasse o risco de infarto, AVC, câncer, né? E se esses não fizeram você parar de fumar... Tem o risco da coluna. Mas sim, mas realmente... Agora, cara, eu vou fazer uma pergunta que, assim, curiosidade mesmo. Qual foi a cirurgia mais difícil ou mais bizarra que você já fez ou já participou e se você puder contar pra gente? Olha, eu acho que as cirurgias mais difíceis que eu já fiz foram pacientes que tinham cifoescoliose. Só para o público entender, a escoliose é quando a gente olhando de frente, a gente vê que a coluna ela tem uma tortuosidade. E a cifose, quando olhando de lado, a gente vê que o indivíduo é extremamente curvado, tá? Quando o indivíduo tem uma escoliose junto com uma cifose, eu tenho um risco de lesão neurológica muito grande. Especialmente nas curvas de grande magnitude, acima de 70, 80 graus, tá? E aí eu operei um paciente que ele era pós-operatório de um tumor de parede torácica, né? Um sarcoma de parede torácica. Estava com 19 anos e tinha operado isso na infância, um sarcoma de Ewing. E ele fez uma cifoescoliose muito importante e eu precisei fazer uma vertebrectomia 3 níveis, né?
com retirada e correção dessa cifose. E para isso a gente precisa fazer pontos de fixação e fazer uma descompressão anterior primeiro, para depois dos corpos vertebrais, para depois a gente fazer uma laminectomia posterior. Quer dizer, primeiro você abriu, foi Não, foi tóraco tudo por lombar, trás. tudo por trás. Tudo por trás. É uma cifose torácica pura, né? Precisa tirar corpos torácicos e substituir esses corpos por um cage grande de corpo vertebral. E é muito tenso porque durante essa colocação dos pontos e a osteotomia, o potencial neurológico frequentemente pode cair. Então, o potencial neurológico desse paciente caiu um pouco no intraoperatório, diminuiu, e depois o paciente foi recuperando. Então ele saiu da cirurgia, ele não tinha um movimento completo das pernas, saiu da cirurgia com um grau 3, vencendo a gravidade. Perdeu bastante força, né? De Perdeu, membros. só para o público entender, a força ela varia de 0, que é sem força nenhuma, até 5, que é a força máxima. Então ele estava com grau 5 e ele veio para grau 3, que é você vencer a gravidade, mas não vencer a resistência. E caiu um pouco do potencial no intraoperatório na hora da correção da curva. No entanto, esse potencial foi recuperando ao longo do tempo. E quem faz cirurgia de deformidade sabe que esses pacientes, esses casos são muito difíceis. Uhum. Os casos de cifoescoliose na cirurgia de coluna são os mais desafiadores, entendeu? Então, esses são os casos mais complicados. Agora eu gostaria que você contasse também para mim qual foi o caso mais difícil aí que você fez. Para a cirurgia do ombro, as complicações de prótese são as mais desafiadoras. O ombro, ele é uma articulação que não tem um estoque ósseo tão grande. E uma vez que a prótese que foi feita inicialmente não deu certo, quando a gente remove ela, pensando em colocar uma outra, a gente não tem muito aonde apoiar a nova, né? Então, mas isso é em todas, não é nenhum caso específico, assim, todas são muito desafiadores e a gente tem que personalizar. Então, aonde está o defeito, aonde que tem a falha óssea, várias vezes a gente tenta não mexer na prótese que já está fixa, tenta só trocar alguns componentes, então aquela questão de menos é mais. Olha, se eu quiser fazer muita coisa aqui para tentar deixar perfeito, talvez eu arrume mais problema do que se eu fizer uma adaptação, sendo menos invasivo na cirurgia, mas que eu vou dar uma função boa para o paciente. Então tem que personalizar, e aí não é uma questão de ego, né, cara? Não é eu Sim. quero mostrar o raio-x perfeito no congresso, não é isso, é uma questão de como que o paciente vai se sentir depois, né? E quando a gente fala de quadril, a gente sabe que uma prótese dura em torno de 10 anos. E quando a gente fala de ombro, em quanto tempo normalmente você tem que revisar uma prótese de ombro, ou se existe isso ou não? Algumas próteses de ombro tinham uma questão de durabilidade aí de em torno de 10 a 15 anos. Mas, na verdade, quando a gente faz a prótese, tem normalmente dois componentes metálicos e tem um componente no meio entre eles, que é um polietileno. É como se fosse um plástico mais bem trabalhado e com uma questão de engenharia mais evoluída. Esse plástico evoluiu muito com o tempo. Então, antes ele desgastava mais rápido. Hoje em dia ele dura muito. Muito, eu digo 15, 20 anos, tranquilamente. E o ombro é uma articulação que não é de carga, bem como o joelho ou o quadril. É uma articulação que ela está, na maioria das vezes, aqui paradinha. Você faz isso aqui. Então, não é uma articulação que você coloca muito peso, né? Então, hoje em dia, a gente não tem um corte de duração de prótese. A gente vai monitorando e acompanhando, mas a gente sabe que quando a gente faz, se foi bem posicionado os componentes, a gente pensa numa durabilidade de 15 a 20 anos no mínimo. Ah, que ótimo. Então, na coluna, sabe que existem também as próteses móveis, né? Na coluna lombar. Não. Existem as próteses móveis na coluna lombar. E aí, o que acontece? Estudou-se muito essas próteses móveis na coluna lombar também. Só que a gente tem um máximo de segmento de 24 anos, 24, 25 anos. É o máximo de segmento que tem na literatura, né?
E a gente não preconiza nenhum tipo de troca na coluna Pro ombro é a lombar. mesma coisa. Essas Mesmo próteses porque, novas são mais assim. assim, e ainda existe uma dúvida em relação a quanto na literatura vale a pena a gente utilizar uma prótese lombar. A gente tem uma restrição muito grande de indicações. É aquele doente que tem uma dor pura e simplesmente axial, que fez um tratamento mais de 9 meses e que não deu certo e que você descartou todas as outras causas, que ele não tem alterações psíquicas, não tem uma curvatura lombar muito acentuada, porque senão você tem uma chance de escorregar. Então, sacroslopes maiores que 33, 35 graus, que é a inclinação do sacro para trás, normalmente são contraindicações de prótese. Estou só citando isso porque A prótese é substituir a coluna por uma que tem uma anatomia substituir o parecida disco ao disco. por um disco que tenha movimento. Trocar o disco vertebral. Então, eu estava falando que todas as vezes que a gente faz uma artrodese na coluna, a gente procura tirar o movimento. Sim. Só que existe uma técnica que a gente chama de motion preservation, a preservação de movimento, que é com prótese de disco. Tenta trocar o babalu. Exato, trocar o babalu. E trocar o babalu nunca deu muito certo, assim, comparando com você colocar uma prótese fixa, entendeu? Na verdade, a gente costuma dizer que os trabalhos, inclusive, não são de superioridade. Eles são de não inferioridade. Então, se você tem um trabalho de não inferioridade a algo, significa que aquele algo nunca vai substituir completamente o fato de você tirar um movimento daquilo lá. Sim. E o que a gente estuda, por exemplo, na coluna, como tem vários níveis, é se você fixa um segmento em 10 anos, o quanto aquele segmento de cima, que continua com o movimento, então, por exemplo, a lombar tem 5. Se eu troquei um, o de cima pode ter uma taxa de degeneração, Maior porque agora ele está sendo mais movimentado. porque agora ele vai ter uma carga de movimento nele por um braço de alavanca maior aqui em cima. E a gente vê que essa taxa de degeneração ao longo desses 10 anos, ela não se altera muito em relação aos pacientes que fizeram a cirurgia de fixação, entendeu? Então a Então, coluna tem muito essa peculiaridade, né? Então é difícil você cair naquela conversa de vizinhos, fala assim, ah, mas já operou a coluna uma vez, aí vai operar daqui 10 anos de novo, enfim. Você tem que ver as particularidades, a qualidade de vida que o indivíduo está tendo. Então a coluna tem muitas essas peculiaridades, assim. você vê muita gente mal operada no consultório? Eu vejo a minha, a minha secretária falando que sim. Então, a gente vê frequentemente algumas coisas no consultório que são complicações que podem acontecer, que às vezes vêm de outros colegas e a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? É, a gente, primeiro, posicionamento de implantes é muito importante na coluna porque passam vários nervos perto. E se você tem um mau posicionamento de implantes, por vezes aquele implante precisa ser revisado. Outra coisa, muito cuidado que fixação na coluna ela tem que ser a mínima possível, porque se ela for muito grande e for desnecessária, ela pode causar problemas também que são muito graves. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai selecionar o nosso paciente para a artrodese. E por vezes a gente vê fixações um pouco maiores Exageradas. do que as fixações que a gente de fato indicaria na maioria dos pacientes. Então, tratar de preferência o nível instável e o nível que vai permitir com que o paciente tenha mais qualidade de vida. Queira ou não, algumas fixações, principalmente quando são muito longas, elas impedem alguns movimentos de atividade de vida diária que são muito importantes para o paciente. Se limpar, vestir o sapato, se abaixar para pegar um objeto no chão, entendeu? E a literatura médica, a estudo da cirurgia de coluna, ele evoluiu a partir de complicações causadas por fixações que às vezes eram muito grandes por conceitos que haviam no passado. E aí, estudando o equilíbrio sagital, a partir dessas, entre aspas, iatrogenias que não se sabiam por que aconteciam complicações, foi que percebeu-se que fixações na coluna, quanto menores e mais restritas ao segmento com problemas, seriam melhores.
né? E para terminar, fala um pouquinho das infiltrações pra gente. O pessoal tá fazendo bastante infiltração, bloqueio na coluna, né? Para quem que Então, serve? a infiltração, ela serve em alguns pacientes que têm algumas indicações muito específicas. Isso eu acho muito importante, primeiro porque ficou um pouco indiscriminado esse uso das infiltrações em qualquer Isso está situação. indicando para qualquer dor, né? Exatamente, o pessoal está indicando para qualquer dor. Primeiro, o paciente que nunca fez um tratamento complementar, que chega no meu consultório, a primeira coisa é medicação e fisioterapia. Medicação e fisioterapia, você tem que aguardar aí 2, 3 semanas, pelo menos, para ver se o paciente tem uma resposta adequada. O que é uma resposta adequada? É uma diminuição de mais de 3 pontos na escala visual analógica. Então, olhei lá a escala visual analógica. A dor do meu paciente era 7, veio para 4, vamos continuar o tratamento clínico. Ah, será que a infiltração pode acrescentar um pouco na melhora? Depende da atividade do paciente. Depende do que ele faz no dia a dia dele. Ah, ele carrega muito peso, ele é um paciente que fica muito tempo sentado, faz pouca atividade física, é um executivo que não pode faltar no trabalho. Ah, eu tenho uma crise aguda de hérnia de disco. Eu entrei com a medicação. Em 2, 3 semanas, o paciente teve uma melhora, mas teve uma melhora muito discreta com o tratamento, fazendo tudo certinho. Vamos fazer uma infiltração para potencializar, diminuir esse processo inflamatório agora. E você, que é um executivo, que é alguém que trabalha na vida corporativa, não pode ficar parado, senão você vai perder muito tempo. Fazer uma infiltração para você voltar antes às atividades de vida, ok. Ah, fiz um tratamento prolongado, ainda tem uma dor que está incapacitante, ou eu tenho uma artrose facetária muito importante. Vale a pena? Vale a pena. Então, assim, no consultório, ter essa ponderação do indivíduo que não responde só ao tratamento não invasivo, para encaixar ele na infiltração é fundamental. E outra coisa é alinhar as expectativas do paciente. Vai ser submetido à infiltração. Por quê? Para zerar a sua dor? Não, para você fazer uma reabilitação melhor, porque você está com dificuldade de fazer reabilitação. Porque ela tem um prazo, né? Então, a infiltração ela não é curativa. Ela é uma etapa do processo para permitir com que o paciente continue o processo de melhora da dor ao longo do tempo. É isso que o paciente tem que entender. Porque às vezes o colega vende que aquilo é um milagre, entendeu? E para o paciente é naquele momento, O né? paciente é naquele Porque momento. melhora a dor, ele se sente bem, mas é que Exato. não Agora, trata a base do iceberg, né? e é importante também diferenciar, eu estou infiltrando por quê? É uma hérnia de disco, ou o paciente tem uma dor facetária, uma dor de origem provavelmente nas articulações. Você consegue identificar no exame físico, ver que na imagem tem aquela alteração de artrose e piora a dor com a extensão do tronco. Ou eu estou indicando, por exemplo, uma infiltração sacroiliaca para um paciente que tem sacroileite secundária, uma espondilite anquilosante, que está lá com inflamação da articulação sacroiliaca. Faz o tratamento com imunobiológico, não melhora. São causas diferentes. É muito específico. É muito específico. Ah, tem uma estenose foraminal, um estreitamento da saída do nervo, e quero ver se esse nervo responde aí a uma crise aguda de dor, entendeu? Então, não tem uma indicação só de infiltração. Precisa ser bem direcionada. Isso aí. Bom, pessoal, tá aí o Dr. Eloy. Manda as dúvidas para a gente aqui nos comentários. Depois a gente volta respondendo tudo. Foi um bate-papo, pô, bem legal. Aprendi muita coisa aqui. Espero que o pessoal aí tenha aproveitado também. A gente sabe quantas pessoas sofrem de dor nas costas e por isso que a gente quis trazer um especialista aqui para nos dar algumas dicas de como viver melhor. Eu agradeço muito, doutor Gustavo, o convite aqui. Eu também aprendi muita coisa de ombro aí hoje. Muito obrigado e espero que a gente tenha mais bate-papos produtivos como esse aí. Isso aí, boa. É isso aí. Obrigado, pessoal. Grande abraço a todos.